Se o conhecimento liberta, então vamos ser livres, vamos aprender. Eu sou a professora Janiele, do Colégio Nunes Moraes, e hoje nós vamos aprender sobre predicado nominal. É importante nós fazermos a leitura da página 66. Observem. A Natinha está insuportável. Daqui a pouco ela volta ao normal. Essa fase não pode durar muito. E vejam só, Natinha, a eterna queridinha da professora. Agora, no item A da questão 1, complete analisando a oração. A Natinha está insuportável. E aí, a gente consegue identificar o sujeito dessa oração? Quem está insuportável? Sujeito, a Natinha. A Natinha está insuportável. Agora, o que se fala sobre o sujeito? Qual o predicado desta oração? Está insuportável. Está insuportável é o predicado. Bom, antes de nós seguirmos falando sobre predicado nominal, é interessante a gente lembrar o conceito do verbo de ligação. Na frase, a Natinha está insuportável, observem que o verbo está só serve para ligar o predicativo, isto é, a característica de Natinha, ao sujeito Natinha. Então, o verbo de ligação é aquele que une, que liga uma qualidade, um estado, característica ou modo de ser do sujeito. E aí nós vamos ter alguns verbos de ligação que são mais comuns. O verbo ser, o verbo permanecer, o verbo estar, continuar e tornar-se. Portanto, o predicado nominal é aquele que tem como núcleo um nome que exprime qualidade, característica ou estado do sujeito, o predicativo do sujeito. E esse predicativo, isto é, essa característica ou essa qualidade, ela estará ligada através de um verbo de ligação, ser, estar, permanecer. Na página 67, questão 2, nós precisaríamos então fazer a análise morfossintática da oração a Natinha está insuportável. Percebam que a oração está dividida em dois sintagmas, sintagma nominal e o sintagma verbal. Adjunto, o primeiro sintagma trata-se do sujeito simples. A Natinha. A é o adjunto adnominal, trata-se de um artigo, e Natinha é o núcleo, um substantivo. Agora, o predicado, que é um predicado nominal, apresenta um verbo, o verbo de ligação está, e o predicativo do sujeito, que é o adjetivo insuportável, ou seja, uma característica de Natinha. Na questão 3, nós temos o seguinte texto. Este é o homem e esta é a casa que o homem construiu. Este é o trigo que está na casa que o homem construiu. Este é o rato que roeu o trigo que está na casa que o homem construiu. De Afonso Romano de Santana. O que deveríamos fazer? Escrever as orações... Escrever as orações com predicado nominal que aparecem no texto. Neste caso, nós temos: este é o homem. E esta é a casa. E este é o trigo. E este é o rato. Observem que em todas elas nós temos a presença do verbo de ligação o verbo ser. Agora, no item B, justificando a resposta, além de nós termos
o verbo de ligação é, nós também temos o predicativo, que está especificando o sujeito. Quem é este? É o homem. E esta é a casa, o trigo, o rato. Estão caracterizando, especificando. Agora na página 67. Página 67. Perdão, pessoal, página 68. Questão 4. O rato está faminto e o trigo está na casa. E na oração 1, nós temos um predicado nominal. Está faminto seria o estado em que ele se encontra. E já na oração 2, nós temos um predicado verbal. Por quê? Na sua casa não é uma qualidade, não é uma característica. O trigo não há, portanto, não há predicativo do sujeito e o verbo está. Nesse caso, vem acompanhado de um adjunto adverbial de lugar. Observem a diferença da primeira oração para a segunda. O rato está faminto. Faminto é uma condição, um estado em que o rato se encontra. Já na segunda oração, embora nós tenhamos o mesmo verbo, o verbo estar, ele não está indicando uma qualidade ou um estado. Ele está acompanhado de um adjunto adverbial que indica lugar. Agora, na página 69, questão 3. O que nós iríamos precisar fazer? Identificar nas questões anteriores, nas seguintes frases, os sujeitos de cada uma delas, identificar o verbo de ligação, o predicativo do sujeito e a classe gramatical. Então, na frase, ele é calmo e previsível, o sujeito é ele. Seguido do verbo de ligação é. Neste caso, o predicativo do sujeito é calmo e previsível. E a classe gramatical de calmo e previsível é adjetivos. Já na frase, ele é meigo, conformado, o sujeito também é ele, o verbo de ligação também é, e os predicativos do sujeito são meigo e conformado, que também são adjetivos. Na terceira frase, ele é silencioso, tranquilo. Sujeito também é ele e o verbo de ligação é o predicativo do sujeito, silêncio e tranquilo. Trata-se de substantivos. Agora no item D. Eu sou a voz do trovão. Neste caso, o sujeito é eu. E o verbo de ligação, sou. O predicativo do sujeito, a voz do trovão. E a classe gramatical do núcleo do predicativo, trata-se de substantivo. No item E, ele é simples e discreto. Sujeito, ele. Verbo de ligação é predicativo do sujeito, simples e discreto. E classe gramatical do núcleo do predicativo, adjetivos. Em F, eu sou, brilho e fantasia. Sujeito, eu. Verbo de ligação, sou. Predicativo do sujeito, brilho e fantasia. E a classe gramatical, substantivo. Agora, faça a análise sintática por extenso desta mesma oração. Eu sou a voz do trovão. Sujeito simples, neste caso, eu. E o predicado nominal, sou a voz do trovão. O verbo de ligação, sou. Predicativo do sujeito, a voz do trovão. O núcleo desse predicativo, voz. E os adjuntos adnominais, a e do trovão. Na página 70,
Agora vamos fazer a análise morfossintática, o diagrama desta análise. Vamos observar e acompanhar. Fazendo essa análise, o sujeito é eu, que é o núcleo do sujeito. Este sujeito é, na verdade, um pronome substantivo. Ele pode exercer a função de substantivo. E já o predicado desta oração é sou brilho e fantasia. Como nós podemos desmembrar este predicado nominal? Identificamos primeiro o verbo. Trata-se de um verbo de ligação, sou. O restante é o predicativo do sujeito. Vejam, aqui nós temos duas palavras que caracterizam o sujeito: brilho e fantasia. Brilho é o núcleo, assim como fantasia, são substantivos e estão ligados através da conjunção e, que é um conectivo. Agora, na página 71, faremos a leitura do texto a seguir. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, que a imagem é bem melhor, com certeza. Escorpiões ficam embaixo das pedras. Tatuzinhos ficam embaixo das pedras. Mas no caso desta vaca, foi um meteoro mesmo. Os pássaros cantam para atrair as fêmeas. E aí, isso é um assovio que eu não consigo. Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções senti. Com o karaokê eu fico impossível. Agora, a questão 8. Sublinhe os verbos, complete a análise sintática e compare. Primeira frase: escorpiões ficam embaixo das pedras. Observe que embaixo das pedras é o adjunto adverbial de lugar, pois ele indica o lugar onde ficam, embaixo das pedras. O verbo, neste caso, portanto, é um verbo intransitivo, ele não está precisando de nenhum complemento. E o predicado é um predicado verbal. Já na oração, eu fico impossível com karaokê, eu tenho uma característica do sujeito, como fica. Portanto, trata-se do predicativo do sujeito. O verbo agora é um verbo de ligação. E o predicado é um predicado nominal. Impossível é a qualidade do sujeito. Portanto, predicativo do sujeito. Agora, na página 72, nós precisávamos fazer a análise sintática por extenso da seguinte oração: tatuzinhos ficam embaixo das pedras. Neste caso, tatuzinhos é o sujeito simples e também é o núcleo do sujeito. E o predicado verbal é ficam embaixo das pedras. E ficam é um verbo intransitivo. Já embaixo das pedras indica o lugar, portanto, adjunto adverbial de lugar, cujo núcleo é pedras, que está acompanhado pelo adjunto adnominal as. E o conectivo é a locução prepositiva embaixo de. Esta foi a nossa aula sobre predicado nominal. As questões que não foram trabalhadas, vocês devem fazer sozinhos. Se vocês acharem necessário, pausem o vídeo durante as questões para servirem como base para as respostas de vocês. Tirem dúvidas no grupo e a correção das questões será publicada em seguida.